Renato, o que você apontaria como principal fator de aumento de católicos no mundo? Minha honra. Cristo é o caminho. Você me ajudou a voltar, Renato. Rapaz, eu acho que é a terceira lei de Newton, professor. Você não acha, não? É, A o mal, modernidade o mal, o mal ficou muito evidente nos últimos anos, não vender né? a modernidade na década de 60, 70, dizendo que a religiosidade era uma coisa de ignorantes, isso que a Uhum, religiosidade era uma imbecilidade, que o comunismo era o futuro, que o dirigismo era o futuro, que o cientismo era o futuro, com uhum. antibióticos, com gente no espaço, com satélite que não existia há 30 anos atrás. Acho que da década de 20 à década de 60, o avanço tecnológico realmente fazia as pessoas acharem que o passado não tinha nada a ver com o futuro, né? Uhum. Na hora que É, esses começaram a meter pedofilia, como é o nome, é, usar a criança como cobaia de experimento genético, castração de criança, aborto, falsas uhum, acusações feministas, meu irmão, a galera começou a lembrar que a natureza humana era uma só, não é isso? A é. tecnologia pode mudar, meu irmão, mas o humano e Deus é o mesmo, não é isso? Curioso que o Bitcoin nasceu de um resquício da razão cientificista que é o transhumanismo, né? Se você for ver o Ralph Finney, os Stropians, eles eram transhumanistas, eles acreditavam que a razão vai algum dia superar a própria natureza humana e as limitações humanas. Mas a maioria desses caras que mexem com inteligência artificial acredita que vai ser uma etapa positiva. Quando a Uhum. IA destruir a humanidade, é uma coisa boa. É Eles uma têm ódio do ser não, não humano. é isso? A volta da religião, a dessecularização do mundo está muito vinculado a a realização, assim, a consciência de que a razão humana não pode tudo, né? De que Você já imaginou se o apocalipse, se o fim da humanidade for através da criação de AGI, que eles chamam, né? Que é é, autônomos, ia ser como é que chama? Uma grande lição, né? mas eles vão dizer, esses aceleracionistas dizem que vai ser uma boa coisa porque vai acabar com as imperfeições da razão humana, né? A AGI vai ser melhor porque ele vai ter mais bondade, eles estão tentando. Vai potencializar os problemas da razão humana, né? É que Vai para eles a razão humana está contaminada até pela biologia, né? Porque os genes, se você vê que o gene só quer se reproduzir, tudo de ruim que nasce é desse egoísmo que nós temos na nossa própria biologia. Então, o AGI vai ser uma inteligência sobre-humana sem essas limitações biológicas o egoísmo que nos trouxe aqui. Quem não É, tinha esse egoísmo não chegou, não é isso? é, É uma seleção natural, não é isso? isso. Eu estava ouvindo um programa hoje interessante sobre o Otzi. Você já viu falar de um cara que apareceu congelado com mais de 5 mil anos lá nos Alpes? Já ouvi falar dele, já ouvi falar. É isso. Os caras jogaram os haplogrupos dele, materno e paterno, para ver que tipo de população esse cara veio. E não Uhum. tem, velho. Ninguém no mundo descende nem do homem nem da mulher matrilinear dele, velho. Acabou ali. Acabou os dois. Acabou a linha Nossa, paterna e materna dele. impressionante. Não, É, sim, ele acabar foi o a último. linha paterna é o normal. 80% Uhum, das linhas paternas acabavam, não é isso? Quando uhum. chegava o macho, quando chegava o viking na Inglaterra, Chegava o Gengis Khan. você fica com as mulheres e mata os caras, não é isso? Agora, É, acabar o macho e a fêmea, não. é verdade. É raro. Bom, vamos continuar aqui. Que a gente já tá quase acabando aqui. Eu falei que ia durar uma hora. Vamos aqui O para brother aí também. tá dizendo que Angola, minerar é crime. Como quebrar esse tabu? Se pique daí, meu irmão. Se eu fosse você, eu não dizia a ninguém que eu mexia com Bitcoin aí. Use pseudônimo, mame o que você puder mamar em Angola, quebra a zorra toda aí, tira o que você puder tirar e se pique daí, não é isso? Vamos lá. Segregação já foi, tributação de Bitcoin no Brasil, planejamento tributário. Renato vai falar sobre isso. Regras tributárias brasileiras sobre Bitcoin, estratégia de elisão, teoria das bandeiras e offshore. E o objetivo é otimizar a carga tributária com um planejamento legal. Módulo 9, com o nosso professor convidado, o professor Henrique Trescente, estratégias com Bitcoin para a família empresária, que é a especialização dele. É um bitcoinheiro, ele é algo raro, né? Porque ele é bitcoinheiro e também sabe muito sobre a família empresária, sobre gestão corporativa. É realmente uma pessoa diferenciada. A governança da família empresária no padrão Bitcoin, né? Eu discuti com ele, vai ser um módulo interessante, porque a família empresária sempre teve que lidar com
com as instituições jurídicas para manter o patrimônio, né? Só que agora surge essa nova commodity digital, essa mercadoria digital, que, como eu estava falando com o Renato, muda, né? Muda muita coisa. Então, a família empresária que quiser manter o patrimônio no tempo vai ter que também elaborar protocolos, porque essas famílias empresárias já têm protocolos de gestão do patrimônio da família, então ela vai ter que saber incorporar o Bitcoin no cálculo econômico da própria família. Então, vai ser muito interessante essa aula do Henrique. O objetivo é desenvolver estratégias da família empresária baseadas em Bitcoin. Então, esse é o objetivo. Módulo 10. Noções preliminares de pacto antinupcial e contratos semelhantes, com o professor Renato, 2 horas. Acordos pré-nupciais e pactos como coparentalidade no Brasil e no mundo. Relevância jurídica e cultural. O objetivo é compreender os instrumentos legais aplicáveis de pacto antinupcial e pactos de coparentalidade. Módulo 11. Usando o Bitcoin no pacto antinupcial e contratos semelhantes. Esse é o outro módulo que a gente vai ter o professor convidado, Narcélio. Eu, o Renato e o Narcélio, a gente vai explicar como funcionam esses instrumentos da Private Law Society e como o Bitcoin pode ser usado em contratos matrimoniais, arbitragem e causas penais nesses contratos de multisig que a Private Law Society oferece. Vai ser uma aula prática, como estrutura esse tipo de contrato, exemplos práticos de integração, e o objetivo é aplicar Bitcoin em acordos pré-nupciais de forma prática. Módulo 12, perspectivas e cenários futuros. Eu e o Renato vamos dar essa aula. Serviços jurídicos para o indivíduo soberano e tendências futuras no uso de Bitcoin em direito e investimentos em Bitcoin Treasury Companies, que também é um assunto que muita gente tem perguntado, se vale a pena investir nessas empresas, qual que é a diferença delas e ter o próprio Bitcoin, se é melhor, se não é, que tipo de instrumentos de crédito elas têm emitido para financiar as operações delas. O objetivo é antecipar as inovações e preparar para o futuro. Então, não é algo é mais prospectivo, como a gente vai achar, desculpa, como a gente acha que vai ser a bitcoinização aqui para os próximos anos. A metodologia são aulas teóricas, aulas expositivas, com estudo de casos e teoria, tutoriais, demonstrações práticas e exercícios guiados. E a gente vai dar um suporte, né, uma call de 30 minutos com os professores responsáveis. Desculpa. Responsável pelo módulo e responder um e-mail por módulo se o aluno ficar com alguma dúvida. A certificação nós vamos emitir a certificação do aluno que completar 80% das horas do curso. E aí eu coloquei uma referência bibliográfica de tudo que foi importante que nós lemos, de teoria e de livros sobre Bitcoin, que foram importantes. Tem o livro da Leon Alden, que é legal ler, quem sabe inglês, não foi traduzido ainda. Os livros de Saifedean Ammous, do padrão Bitcoin, que já foi traduzido, padrão Fiat também, Principles of Economics não foi traduzido ainda. Eu coloquei aqui os principais posts do meu Substack, que eu acho que são legais do aluno ler também. São os artigos que eu falo sobre o processo de bitcoinização da sociedade, da economia. Eric Kayson, Crypto Solvent,